Antes de qualquer coisa, eu quero começar esse vídeo citando dois trechos de um livro chamado Por que Ler os Clássicos, do escritor Ítalo Calvino. O primeiro trecho diz o seguinte, eu vou ler aqui. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Ou seja, para o Calvino, um clássico é um livro que não se esgota, né? É um livro que continua sendo lido e apreciado ao longo dos anos. Isso porque ele sempre tem algo para falar, sempre tem algo para transmitir. O outro trecho que eu quero citar aqui diz o seguinte, eu vou ler aqui de novo. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Para quem gosta de ler clássicos, esse é um sentimento típico. Você tem uma ideia sobre um determinado livro, mas só no ato de leitura mesmo que você descobre como ele é de fato. É aquilo das influências externas, né? Por exemplo, uma adaptação para o cinema. Isso faz você acreditar que um determinado clássico é uma coisa, quando na verdade ele é outra. Ao juntar os dois trechos que eu citei anteriormente de forma resumida, ou seja, um livro que sempre tem algo a dizer e que ao mesmo tempo é inesperado e inédito, eu acho que conseguimos definir muito bem esse clássico aqui chamado O Som e a Fúria, do escritor norte-americano William Faulkner. Eu posso estar errado, mas eu acho que poucas obras na literatura possibilitam uma experiência de leitura tão rica e tão desafiadora quanto esse livro aqui. Eu quero aproveitar para agradecer ao pessoal da Companhia das Letras pelo envio desse livro aqui, nessa nova edição que eles publicaram recentemente. Para quem não conhece ainda, William Faulkner é considerado um dos principais escritores norte-americanos e também um dos principais de língua inglesa. Ele escreveu muito ao longo da vida, foram, se eu não me engano, mais de 20 romances, 80 e poucos contos, também roteiros para Hollywood e também algumas obras de poesia. Isso rendeu bastante, muitos dos seus livros foram batizados pelo tempo e hoje são considerados clássicos. Ele também ganhou prêmios importantíssimos, como 2 Pulitzer de ficção e também o Prêmio Nobel de Literatura. Eu acho que, como James Joyce, o William Faulkner tem a fama de ser um escritor muito difícil de ler, de que ele exige um nível de atenção e de comprometimento muito grande por parte do leitor. E olha, no caso do Som e a Fúria, que foi o único livro dele que eu li até o momento, eu acho que esse ponto de vista até faz sentido, sabe? Eu até concordo com ele. Em momento nenhum eu quero dizer que esse é um livro impossível de ler ou alguma coisa parecida com isso. Eu apenas acho que é um livro desafiador, principalmente na primeira metade. O livro Som e a Fúria foi publicado em 1929, quando William Faulkner tinha 32 anos de idade. Basicamente nós temos nesse livro a história sobre a ruína e o caos de uma família aristocrática no sul dos Estados Unidos. No caso, a família dos Compson. Nós acompanhamos todas as angústias e problemas daquela família, principalmente os problemas dos filhos, que, ao meu ver, são os principais personagens dessa história. Tem de tudo. Você tem, por exemplo, problemas financeiros, você tem uma mãe hipocondríaca que não dá um minuto de sossego, você tem um pai que é alheio às coisas, você tem uma filha que é rebelde, você tem uma neta que é mais rebelde ainda, tem um filho depressivo e por aí vai. Aliado a isso, nós temos toda uma ambientação que nos dá uma noção de como eram os Estados Unidos naquele início de século, mostrando, por exemplo, o racismo, a xenofobia com relação aos imigrantes e principalmente a ruína da aristocracia. O livro é composto por 4 capítulos, mais um 5º capítulo que foi acrescentado anos depois pelo próprio Faulkner nas edições seguintes. Toda a técnica nesse livro empregada pelo autor está muito presente na estrutura do livro, na forma como o livro foi estruturado, e também na própria narrativa, que para muita gente é bastante inovadora. O primeiro capítulo é narrado pelo Benjamin, o filho mais novo da família Compson. Eu acho que em momento nenhum é definido exatamente o que ele tem, mas seria uma espécie de deficiência mental. Isso faz, consequentemente, que a leitura do primeiro capítulo seja uma coisa bastante diferente. O Benjamin não narra com clareza nenhuma, sabe? Ele mistura as coisas, não existe uma ordem cronológica. O passado e o presente estão ali misturados o tempo todo. Nessa perspectiva confusa, somos apresentados aos personagens da história, só que é uma verdadeira batalha você entender quem eles realmente são, já que não tivemos nenhum contato prévio. O Faulkner emprega o chamado fluxo de consciência, transmitindo para o texto da forma mais fiel possível a forma como esse personagem pensa, a forma como ele entende o mundo ao seu redor. Esse primeiro capítulo é um desafio, mas eu garanto que vale a pena continuar. Não desiste do livro porque você não está conseguindo entender perfeitamente tudo o que está acontecendo. Muitas coisas importantíssimas para o decorrer da história acontecem exatamente nessa parte. Mesmo que você não perceba de cara, mais para frente você vai entender melhor.
O segundo capítulo do livro também é desafiador, mas numa outra forma. No caso agora nós temos o fluxo de consciência, a narrativa, né, nesse formato de fluxo de consciência, focada no Quentin, nos pensamentos do Quentin, que era mais um filho da família Compson. Nessa parte nós basicamente acompanhamos as experiências dele enquanto ele perambulava, né, pelo campus da universidade e também pelas ruas da cidade. Em boa parte do tempo, esse indivíduo lembra da própria irmã, né? Ele cria uma espécie de fixação pela figura dela por conta de alguns eventos passados. Não é sempre, sabe? Mas esse capítulo tem vários parágrafos com pensamentos completamente desordenados, sabe? Ele pensa em várias coisas diferentes, quase tudo ao mesmo tempo. É a partir do terceiro capítulo que a coisa se torna mais fácil, né? A narrativa se torna mais normal, digamos assim. Agora nós temos a narrativa do Jason, né? Que é mais um dos filhos da família Compson. O Jason, para mim, é o personagem mais interessante e complexo dessa história. Ele tem um sarcasmo, sabe, super apurado. E ele também tem um temperamento quase destrutivo, muito por conta dessa família, né, onde ele foi criado. Ele também tem um remorso muito grande, e tudo de ruim reflete nesse personagem. É um indivíduo racista, machista, violento e que sente, né, um desprezo muito grande por praticamente todo mundo. O quarto capítulo é narrado em terceira pessoa e dá um foco um pouco maior a Dilsey, que é uma senhora que cuida da casa, uma senhora negra que cuidava da casa da família dos Compson. Mas também, né, esse capítulo também dá um pouco de atenção a outros personagens, como o próprio Jason e também a sua sobrinha. Eu não sei, né, eu gostei dos outros capítulos, eu gostei bastante até, mas eu acho que foi exatamente no quarto capítulo que eu vi, né, que valeu a pena todo o esforço de insistir na leitura do Som e a Fúria. O apêndice, que para muita gente é o quinto capítulo, foi inserido no livro pelo próprio William Faulkner em 1945. Nessa parte nós temos literalmente um resumo da história da família Compson e também, né, de alguns dos personagens mais importantes dessa obra. O Som e a Fúria é realmente um exemplo perfeito de um livro que sempre tem algo a dizer. Esse livro parece um quebra-cabeça, sabe? É como se ele fosse perfeitamente planejado na sua totalidade. Várias passagens, por exemplo, parecem ter um duplo sentido, sabe? Como se exigissem um olhar mais atento para identificar a profundidade do que foi dito. Bom, o primeiro aspecto que eu quero falar aqui é sobre a importância da Candace, a única filha da família Compson, e como o papel dela nessa história é como se fosse uma espécie de base que sustenta quase todo o livro. Se você perceber, tem um ponto em comum na condição dos três filhos que protagonizam os três primeiros capítulos. No caso, o ponto em comum é a importância da irmã para a vida deles, para várias das situações que eles passam ao longo da história. O Benjamin tem um apego muito grande com a irmã e sofre por conta disso. O Quentin também sofre por conta da irmã e o Jason tem uma relação bem complicada com ela. Isso faz, inevitavelmente, que a Candace tenha um papel central nessa história, mesmo sendo a que tem menos voz, já que nenhum capítulo foi dedicado exclusivamente a ela. Outro ponto interessante diz respeito ao título do livro. Por que será que William Faulkner decidiu chamar esse livro de O Som e a Fúria? O título do livro tem origem numa parte de uma tragédia, né? Numa parte de um trecho de uma tragédia feita pelo William Shakespeare, chamada Macbeth. Eu vou dar uma lida aqui para vocês verem. Amanhã e ainda outro amanhã. Arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora, e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, e vazia de significado. Existem algumas teorias por aí que identificam vários dos personagens do Som e a Fúria em várias das partes desse trecho que eu citei aqui agora, desse trecho do Shakespeare. Por exemplo, o trecho que diz: é uma história contada por um idiota cheia de som e fúria. É um trecho que faria, né, uma referência ao Benjamin, no primeiro capítulo. Tem outro trecho que diz o seguinte: a vida não passa de uma sombra que caminha. Esse trecho faria referência ao Quentin, que caminhava, né, depressivo pela cidade ali no segundo capítulo. Tem um outro trecho que diz o seguinte, ó, eu vou ler. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Esse trecho, em tese, faria referência à irmã, às antigas atitudes da irmã e como ela influenciou seus irmãos. Ninguém sabe, né, se o Faulkner realmente pensou nisso tudo ou não, mas eu achei interessante falar um pouco sobre essa questão dos personagens aqui. Na verdade, no ponto de vista pessoal, a impressão que me dá é que ao ler esse trecho do Macbeth, a gente consegue identificar ainda mais coisas relacionadas ao Som e à Fúria. Bom, outro elemento muito importante na história é o papel da Dilsey, a moça que trabalhava na casa dos Compson. Ela é como se fosse uma representante de nós, sabe? De nós, leitores. Ela é uma espectadora de todo o declínio daquela família.
Numa passagem onde a Dilsey leva o Benjamin para uma missa ou alguma coisa desse tipo, tem um dos trechos que melhor representam o papel dessa personagem na história. Eu vou dar uma lida aqui. Dilsey não emitia nenhum som. Seu rosto não tremia enquanto as lágrimas desciam em sulcos profundos e tortos. Caminhava de cabeça erguida, sem sequer esboçar nenhuma tentativa de enxugá-las. Para com isso, mãe, disse Frone. Todo mundo olhando, daqui a pouco a gente vai passar na frente dos brancos. Eu vi o primeiro e o derradeiro, disse Dilsey. Não preocupa comigo não. Primeiro e derradeiro o quê? Perguntou Frone. Não preocupa não, disse Dilsey. Eu vi o princípio e agora eu vejo o fim. A Dilsey, que acompanhou desde o princípio toda a rotina daquelas pessoas, agora acompanhava, o fim, o declínio daquela família, da família Compson. O último ponto importante de observar nesse livro é a questão do tempo, da forma como ele foi trabalhado pelo William Faulkner. Nesse livro não existe uma ordem cronológica, sabe? O tempo não é linear. O tempo ele vai misturando, entre passado e presente de acordo com o pensamento, com as lembranças dos personagens. Perceber no livro a influência do passado no presente é o que torna a leitura fascinante. Todas as decisões dos personagens, todo o destino deles sempre está conectado com fatos passados. Ou seja, o passado não passou, ele não ficou lá atrás, escondido. Ele está sempre presente, principalmente na memória dos personagens e na memória de qualquer um, Talvez seja exatamente por isso que o autor, William Faulkner, não tenha nenhuma preocupação cronológica nesse livro. Tem um trecho do livro que mostra um pouco dessa ideia. Vou dar mais uma lida aqui. O pai disse que o homem é o somatório de suas desgraças. A gente fica achando que um dia as desgraças se cansam, mas aí o tempo é que é a sua desgraça, disse o pai. Você leva o símbolo da sua frustração para a eternidade. Nesse livro, William Faulkner nos mostra como nunca estamos livres das consequências do tempo. O Som e a Fúria é um livro que tem tanta coisa para falar que não é à toa, que ele é um dos livros mais estudados no meio acadêmico nos Estados Unidos. São várias as contribuições do William Faulkner através dessa obra, por exemplo, através do fluxo de consciência, da estrutura da narrativa e também dessa questão do tempo. Se você quiser encarar esse livro aqui, O Som e a Fúria, eu aconselho bastante. É uma leitura muito recompensadora e que, se bobear, você vai terminar o livro e sentir vontade de reler. Bom, é isso, mais uma resenha aqui para o canal. Eu acho que essa resenha ficou um pouco maior do que o normal, um pouco maior do que as que eu costumo publicar por aqui, mas de qualquer forma eu espero que você tenha gostado do vídeo. E aquilo de sempre, se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar também aqui na descrição o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Som e a Fúria, do William Faulkner. Também não esquece de dar aquela curtida, que ajuda bastante o canal, ajuda muito na divulgação do canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!